Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Joel Zia, né? Estou fazendo essa live para falar desse momento atual, de toda essa conturbação da eleição também, né, Joel? Que aconteceu. O que você achou desse momento, Joel? O que está acontecendo com o nosso país? Olá, tudo bom? Como é que vai? Estamos de volta aqui, obrigado pelo convite. Imagina, uma honra estar contigo. E realmente nós tivemos aí uns momentos muito críticos, né? Foram momentos assim em que nós pudemos assim entender que todo aquele problema de divisão, de coisa, aquela situação dos nossos amigos e conversando, se estranhando psicologicamente, estávamos todos envolvidos nisso, né? Sem dúvida, né? E a partir daí eu tirei, assim como outras pessoas, né, nós somos da área que trabalha com o bem, com as coisas positivas, né? Claro que nós temos as nossas preferências, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas isso não era tão importante para nós no nosso convívio com os amigos. Sem dúvida. Mas deu para ver uma coisa interessante, Cris. É verdade. Aquilo que estava fora era a projeção do que estava dentro. Sem dúvida. Nesse momento, você que está nos assistindo, ó, uma boa tarde para vocês que estão chegando agora. A gente nem avisou dessa live, né, Joel? Foi um encontro inesperado aqui em São Bernardo do Campo, né, Joel? Certo. Então é o seguinte, nós estamos falando desse momento atual, de toda essa agressividade que aconteceu por conta das eleições. Amigos desfazendo amizades, pessoas, né, íntimas brigando, inclusive, por conta de candidato X ou Y. Teve uma influência espiritual, não teve, Joel? Olha, exatamente isso. A guerra aí era espiritual, ela não estava na matéria, né? Nós estávamos, olha aí, ó, um novo artista aqui. Ó. Chegou um novo artista, vem cá, Pim. E a partir desse momento, as pessoas já não estavam agindo mais na matéria, elas estavam preocupadas que o mundo ia acabar na forma de pensamento dela, que se um candidato ganhasse, o mundo ia acabar. Se o outro candidato, o mundo ia acabar. Não o mundo em si, mas o mundo Brasil. É verdade. Né? Que estava... Temos um convidado especial aqui, ó. E ele não dá chance para nós. Ele quer aparecer, né, Joel? Então, a partir do momento que nós começamos a trabalhar, você sabe que eu trabalho com xamanismo. Claro, né? claro. E os animais são, eles são constantes onde a gente está. Então, nós vimos aí que as pessoas estavam tendo problemas, né, de auto se conhecer. Sem dúvida. Esteve ali o lado da direita e o lado da esquerda de cada pessoa veio para fora. É momento de visualizar sombras, né? E trabalhar com essas sombras também, né, Joel? E tudo aquilo veio para fora, Cris. A gente podia perceber claramente que nós estávamos passando por uma experiência maravilhosa. É verdade. E, inclusive porque é importante, né, Joel? As pessoas mostrarem o lado fera. E porque esse lado fera também pode alavancar muito a nossa evolução, não pode? Nossa, veja bem, todas as pessoas fazem com que sua aparência sejam boas para os outros. É a máscara, né, Joel? Nós temos essa máscara. Então, quando se formou os blocos assim, e praticamente era bem e mal. Podia estar invertido, mas era bem e mal. É verdade, né? é verdade. Que um era bem e o outro era mal. E, na verdade, nós tivemos a grande oportunidade de nos conhecermos. Sem dúvida. Vermos o nosso lado esquerdo e o nosso lado direito, e ele manifestado quando nós interagimos com as outras pessoas. Sem dúvida, verdade. E eu não sei, mas eu vejo que nós estamos num momento de purificação. Nós estamos no ano de Xangô, né, Joel? Não é o ano de Xangô, mas a característica de Xangô, né? ou seja, de justiça, né?
E ano que vem, pelo que eu sei, conversando com os umbandistas, você que é um grande xamã também, é ano de Ogum, então ano de justiça, né? Por que será que nós colocamos então um militar? Porque nós precisamos dessas rédeas também, né, Joel? Olha, se você colocar o que passa na mente das pessoas, eu vou falar, mas eu tenho Claro, mais de 60 anos de idade, então eu vivi na época da ditadura, do governo militar. Eu não posso dizer que é ditadura, porque eu nem sabia o que era uma ditadura. A minha mãe tem 83 anos, já não te cortando, ela viveu, ela disse que foi exatamente como o que aconteceu lá atrás, o que aconteceu hoje. E é claro que o governo endureceu muito, porque eles queriam implantar exatamente o que queriam implantar hoje, né? E foi muito difícil para quem queria implantar e colocou o pé firme. Gente, eu já falei sobre comunismo, o Brasil não é para ter o comunismo, porque nós não temos maturidade para ter o comunismo que se fala de universalismo. Você concorda, Joel? Esse comunismo implantado é um ditatorialismo, né? Eu penso da seguinte forma, muitas vezes chamam o Brasil do celeiro do mundo, né? Mas veja bem, celeiro do quê? De seres espirituais. Pois é. De seres maravilhosos que estão conosco aqui, né? Como pessoas, né? Como amigos. E que nós estamos todos aqui desenvolvendo essa espiritualidade. E qualquer coisa fora do livre-arbítrio, para nós, é sofrido. Verdade. Somos como pássaros, como eu falei outra vez, pode ser. Somos como pássaros. Nós precisamos da liberdade. Então, leis são leis. Leis, elas doutrinam o nosso comportamento. Né? Assim como tem a lei da gravidade, né? São leis, né? De ação e reação, físicas, que é uma lei física, inclusive, né? E quando você sai no espaço, algumas leis físicas que não funcionam, né? Da mesma maneira. Então, quando nós estamos mexendo com essa espiritualidade, esse celeiro maravilhoso, de pessoas maravilhosas, né? Que vieram se manifestar aqui na terceira dimensão, nós percebemos que certos pensamentos a gente até experimenta. Mas se a gente não gosta, a gente não gosta. Claro, e é verdade. Uma coisa que eu acho que está sendo legal, eu posso falar porque eu vivi uma pequena parte, era jovem, muito jovem, adolescente, né? Então eu não sentia essa questão do governo militar. Mas uma coisa eu posso dizer, né? O Joel sabe, eu fui petista roxa, já declarei isso, e deixei o PT justamente porque a gente também esperava, quando ele entrou há 16 anos atrás, que ele fosse causar uma grande mudança. Né? E no início foi até bom o governo Lula, né? Olha, eu participei lá atrás, quando Lula ainda era suplente do Sindicato dos Metalúrgicos, eu trabalhava na Vilares nessa época. Cara, o nosso ideal, eu estava começando a faculdade naquela época, né? E o nosso ideal, o ideal social, democrático, né? Muitas ideias do socialismo é boa, mas é utópica, né? Sem dúvida. Mas se a gente conseguisse equilibrar, ter como prioridade o social e ser democrático e todo, com uma coisa, por exemplo, que a gente tem que entender. A pessoa tem que crescer por mérito. Sem dúvida, meritocracia, né? Infelizmente, a gente sabe que no país que nós vivemos, com as oportunidades não são iguais, até por conta das diferenças sociais que existem, que são gritantes, é difícil ter um sistema de meritocracia. Mas quando nós formos mais maduros, a gente está crescendo, gente. Nós somos crianças ainda espirituais, não é, Joel? Nós estamos em fase de crescimento, né? Mais uma coisa interessante. Eu achava que eu era separado de você, que é separado da Mari, separado do gato, mas com esse movimento que ocorreu aqui na política do Brasil e no envolvimento de toda a sociedade, nós percebemos que nós somos muito manobrados pelo pensamento coletivo. Sem dúvida. E que nós somos esse pensamento coletivo. E a preocupação que agora a gente tem é de como limpar esse pensamento coletivo. Verdade. Né? Muitos falam em meditação, outros falam em oração, muitos falam
em ações que levam o pensamento. Então, a importância desse pensamento coletivo é tão grande para você, para mim, que a gente tem que cuidar desse pensamento coletivo. Verdade. E na realidade, Joel, sabe que uma coisa interessante, a gente repete muito o que os nossos pais fizeram. E hoje, eu tenho 57 anos, para quem não sabe. Então, o que eu queria deixar uma coisa interessante. Lá atrás, a gente, quando eu ingressei no PT, eu tenho muito carinho por muitas pessoas, inclusive, que estão lá ainda, só que nosso pensamento hoje já não converge mais. Não por conta do estatuto do PT, que o estatuto é belíssimo, sabe, Joel? Assim como o estatuto de vários partidos são belíssimos, mas na prática a coisa desandou, né? Então, quando eu saí fora, hoje eu entendo o pensamento da minha mãe sobre o comunismo, quando ela tinha lá atrás. Ela falou, tá vendo? Minha mãe está com 84 anos, ela disse assim, você precisava ter essa idade para você entender. Então as coisas levam um tempo para a gente compreender, né? É claro que não foi bom com o ditatorialismo, com tudo que houve, né? Que a gente sabe, eu sei por livros o que houve, não por conta de ter algum amigo que tenha sido envolvido em movimento que tenha tido tortura, etc. Mas a gente sabe pelas pesquisas. Mas pessoal, vamos pensar numa coisa, Joel. Nada acontece ao acaso. As pessoas, a gente sabe que 99% que vivem na favela não são pessoas do mal, são pessoas do bem que não têm as mesmas, não têm as mesmas condições financeiras que as outras pessoas. Então as pessoas optam por ser bandido. É uma opção, você concorda, Joel? Olha, acho que você é da área da psicanálise, né? Sim. Então, nós somos produto do meio que nós vivemos. Então. Os nossos valores os valores do nosso meio que estamos vivendo. Então, eu não tenho como, por exemplo, pegar uma pessoa de um país como a Noruega, por exemplo, vir aqui no Brasil e ele ter uma visão diferente, né, de valores, né? E vai falar, nossa, como vocês estão atrasados. É verdade. Né? Eu estou falando para não colocar classes sociais ou lugar onde a pessoa mora, mas entender que nós somos produtos do meio. Se, por exemplo, a pessoa que a gente admira é aquela pessoa que faz o bem, que segue determinadas regras de conduta moral, conduta social, ele não mente, ele faz o que fala. Poxa, a partir desse momento você tem esse líder, você se molda a esse líder. Claro, sem dúvida. Né? Então, se você tem um líder cristão, você vai se moldar ao líder cristão. Se você tem um líder judeu, você vai se amoldar ao líder judeu. Se você é o líder for um traficante, você vai amoldar-se ao líder traficante. Então, nós precisamos trabalhar essa parte dos valores. Verdade. O que são necessários, né? valores? Eu acho que, na realidade, houve uma grande confusão. Eu gostaria de falar para você aí. O Joel, como é meu amigo, eu sei que ele vai entender o que eu estou dizendo. Eu acho que as pessoas, na década de 80, os pais confundiram liberdade com libertinagem, onde o filho pode tudo, né? Então, essa questão de deixar muito à mostra, hoje a gente está vendo que não deu muito certo. O ser humano é um ser que precisa de regras, Joel. O ser humano precisa de regras. Tanto precisa de regras que existe um código penal, porque se não houvesse esse código penal, nós seríamos meio que bárbaros ainda, né? Então, a Michele, a mulher do nosso presidente, ela diz o seguinte, que a gente só obedece o que a gente teme. E é verdade, o que ela falou é verdade. A gente só vai obedecer o que a gente teme, sabe por quê? Porque a gente sabe que vai ter consequências. Quando a gente percebe que não tem consequências, o ser humano tem a capacidade de extrapolar demais as coisas. Por isso que nós temos tantas regras no planeta, tantas leis. Porque se você aí fosse consciente, todos nós fôssemos conscientes, não precisaria ter tantas leis. A lei seria só o respeito. Interessante que eu nunca me dei mal, né? Quando houve a tomada militar, foi em 64, eu estava no 2º ano primário, né? Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu cresci dentro desse governo militar. Então eu pude ter
estudo gratuito, né? Eu tinha ginásios de esporte onde eu praticava natação, até me destaquei em natação na época. Eu participava de concursos de matemática, sabe, essas coisas. Existia sempre esses valores, tá? Só que é o seguinte, meu pai e minha mãe, tá? Eles davam regras muito claras de honestidade, tá? E se eu saísse disso, certeza, o chinelo ia pegar firme. Não adiantava nem correr, que minha mãe era campeã mundial de arremesso de tamanco. Entende? Então, a partir desse momento, eu já tinha regras em casa, na minha família, na qual eu obedecia ou tinha consequências. Então. Né? Então foi mais fácil para mim conviver com os meus amigos. Nós tínhamos turminhas, sim, tínhamos turminhas para jogar bola, para praticar esporte, para ir ao cinema, né? As comunidades de jovens que surgiram na época. Então, veja bem, eu não sinto o governo militar como algo negativo, né? Como algo negativo. Nem eu não tive essa experiência. Nem eu não tive. Mas teve quem teve. Teve quem teve, lógico. Mas assim, a minha mãe, com 80 e poucos anos, ela relata que aconteceu, ela lembra vagamente, obviamente, mas que aconteceu exatamente o que está acontecendo aqui hoje. Né? Claro que nós evoluímos muito em muitas questões de lá para cá, né? Mas a gente percebeu também que aquelas promessas dos governos socialistas, na realidade, não quebrou as diferenças sociais. Né? As pessoas falam de projetos que foram feitos pelo governo socialista que na realidade já existiam. Né? Que já existiam, que se foram inclusive criados pelo governo militar. Eu não estou defendendo o governo militar não, gente, mas assim, eu acho que é uma opção, né, que está acontecendo agora, e a gente tem que mandar as nossas melhores energias para esse presidente que chega agora, porque se afundar esse barco chamado navio, essa nave, todos nós estamos juntos, não é verdade? Mas com certeza. A gente, veja bem, nós somos um país dos... Olha, eu vou ser meio que patriota. Eu acho que em matéria de espiritualidade, o nosso país é muito grande. Sem dúvida. Lá do norte, nordeste, sul, oeste, nós temos espiritualidade. Eu sigo a minha, né? Você segue a sua. Claro. Então, mas eu tenho esse convívio maravilhoso que eu tenho com as pessoas que são, têm outras coisas diferentes da minha na parte espiritual, porém, eu tenho uma coisa que é importante, eu vou dar uma dica para você, tá? É a coisa mais importante quando há pessoas de várias religiões. Escuta mais e fala menos. É verdade, porque, por exemplo, eu tenho uma amiguinha, né, assim, do Face, ela deve ter o quê? 17 anos. Ela chorou muito porque o Haddad perdeu. Aí eu falei assim, mas você sabe o que acontece? Nós vamos viver uma ditadura, você votou numa pessoa errada. Eu falei assim, a pessoa não sabe nem o que é ditadura, sabe? Não tem maturidade para entender, né? Porque eu não sei qual é a história, eu acho que faltou moral e cívica de fato na escola, Joel, porque quando o povo começa a queimar a bandeira, como fizeram, realmente a gente está perdendo o rumo da nação, né? A gente precisa entender que, queira ou não, você que está me ouvindo, que está ouvindo o Joel, nós somos todos brasileiros. Se o Brasil afundar, nós estamos juntos, pessoal. Então, e fora que essa guerra que está acontecendo é mais do que uma guerra de política, é uma guerra espiritual que está por detrás dos panos. É verdade ou não é, João? É uma guerra de ego também, grande, dentro, né? Das pessoas, né? Em que eu devo estar desse lado, devo estar daquele lado. Verdade. E de repente a gente se conhece a partir dos lados que a gente está mexendo. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, com relação às coisas, às mudanças, veja bem, essa mocinha, ela está chegando agora. Ela não sabe o que ela é, está né? chegando agora, ela tem muitos medos, o medo foi implantado, Sem não é dúvida. só de política não. No geral, o medo né? de muitas coisas que dizem para você que aquilo é daquele jeito. E acredito, né? E aí quando você passa por um curso de consciência, libertação de consciência, você vai aprender que as coisas não são como te foi ensinado. É verdade. Que o mundo não é tão feio quanto
é ensinado. Verdade. Eu acho que foi feito assim, tipo, nesses anos de governo PT, eu percebi que a liberdade foi confundida com libertinagem. Gente, nós não podemos tudo. Por exemplo, eu estou vendo alguma coisa, eu não sou uma pessoa religiosa, você sabe disso, mas a pessoa ir no Templo de Salomão, aqui em São Paulo, tirar as calças e evacuar e fazer xixi lá e dizer que é do movimento feminista, eu, sinceramente, como mulher, não me representa. Entende, Joel? Eu não acho que isso é uma forma de protesto, assim como não acho que é uma forma de protesto ficar batendo panela. Eu acho que a forma de protesto inteligente do povo é deixar de comprar, por exemplo, um alimento quando aumenta, né? Deixar apodrecer na prateleira ou quando tem aumentos absurdos. A pessoa reclama e acaba comprando. É só ver na greve dos caminhoneiros, né, Joel? Falando nisso, até vi um especialista falando, é o seguinte, veja o que é a consciência, né? O nosso combustível é comprado, ele dá o valor dele em dólares, certo? Quando nós compramos o combustível de fora, paga-se o barril $90, certo? Certo. Agora, entenda uma coisa, quando o Brasil produz o próprio petróleo, que é 80% da produção de petróleo que a gente usa no país, que nós usamos no país, ele custa $10. Tem $80 aí, tá? Que não se explica. Não tem explicação cobrar da gente $90 o barril, lá nas bombas, tá? Se o nosso petróleo sai $10. É verdade, é muito exorbitante, né, Joel? É quase 10% do valor que nós pagamos. Então, essas disparates eu penso que nós temos que estar de olho, todos juntos. Eu achei uma coisa que eu achei legal, no momento desse, tudo bem que foi dividido o Brasil assim, entre aspas, entre fulano de um partido e de outro, mas a gente nunca pode esquecer que nós somos um único povo, então a gente tem que ficar de olho nas ações dos políticos. As pessoas falam assim, espiritualista não pode discutir política, tem que discutir, tem que estar a par sim, nós temos que ser os fiscais, né, do Brasil, porque afinal de contas somos nós que pagamos os salários deles, não é verdade, Joel? A gente tem que entender que um governo democrático é um governo, tá, que é o povo que manda, não é o dirigente. Se o dirigente que está lá começar a sair fora dos eixos, nossos representantes na Câmara de Deputados, no Senado, que esses são os mais importantes da eleição, tá? Eles vão acabar tirando esse governante. Verdade. Como aconteceu em 2 casos que eu me lembro aqui, né? Do Collor e da Dilma. Então, eu só penso assim que hoje a gente não precisa continuar nessa divisão. Veja bem, se tivesse entrado o Haddad, eu iria aceitar. Se foi a decisão da maioria, isso é democracia, não foi isso, Joel? Então hoje eu vejo assim, algumas pessoas do PT fazendo a sua resistência. Gente, vamos ajudar para que esse novo presidente consiga de verdade, né, fazer o melhor para a nossa nação. Afinal de contas ele é brasileiro, ele está colocando jeito, está se esforçando para colocar gente bacana aí que vai poder ajudar, né, Joel? Como alguns comentaristas estão falando na TV, não foi a pessoa do Bolsonaro, a pessoa do Haddad que estava em jogo nessa eleição. Estava eu não quero mais isso. Então sobrou o quê? Então. Sobrou votar no que é contra. Pois tá? é. A sua escolha seria um dos dois lados? Talvez não. Talvez seria alguém do meio. Mas o povo deu um voto de protesto mesmo. Tá? Verdade. Eu vou torcer agora para que isso traga resultados, né? É o que eu penso, sabe? Eu acho assim, nós estamos ainda, como criança que somos ainda imaturos consciencialmente, nós não temos ainda a condição de viver o comunismo, porque o que nós vimos como comunismo, tá aí os países, em que país que deu certo o comunismo, Joel? Vai pra China, é trabalho escravo, vai aqui pra Venezuela. Eu vi fotos dentro do meu local de trabalho, da TV, que elas foram proibidas de serem mostradas, eu vi entendeu? essas fotos. Então o Joel viu, então gente, a coisa não é brincadeira, sabe? Então assim,
é muito triste um governo entrar, acampar tudo e o povo morrer de fome. Então, quer dizer, o presidente, que era para ser um presidente socialista, né? Ele tirou até o pão e o leite das crianças, estão morrendo de fome, estão comendo cachorro, gato e bicho de rua, entende? E isso é verdade, não é mentira. Então, não é só o medo da Venezuela, a gente não pode permitir que o Brasil se torne isso, porque ele não é isso. O Brasil veio com uma missão específica de ser o celeiro do mundo, né, Joel? Interessante, o Maduro está seguindo à risca o Fórum São Paulo. Pois é. Vocês querem isso para vocês? Não queremos alguém ditador de um lado nem ditador do outro. Claro, claro eu que não. só sei o que eu não quero. Talvez eu não saiba o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Exatamente. O que é muito triste, porque hoje a gente vê os jovens, por exemplo, eu trabalho na Paulista, às vezes você vê os jovens lá fazendo aquelas passeatas e sem fundamentação. O que eles estão pleiteando de fato? Que liberdade que eles querem? Uma liberdade que vai levar todo mundo para o buraco? Então, assim, eu respeito que você tenha votado no Haddad, mas, assim, muitas pessoas entraram no meu Face brigando, até porque eu sou uma pessoa muito clara, eu votei, claro, no Bolsonaro, dando o voto pro novo que está entrando. Porque eu também não o conheço, mas eu estou dando um voto pro novo. Entende? Eu acho assim, é melhor você ter a certeza do novo do que a certeza do roubo. Porque o que foi levado do Brasil embora foi um verdadeiro absurdo, né? Gente, melhor coisa, nós falamos muito isso no xamanismo e na bruxaria, quem é da bruxaria, e também está em alguns sábios, água que passou debaixo da ponte não volta mais. Verdade. Então, nós só temos o quê? Temos que ir para frente. É verdade. E eu quero falar uma coisa, perguntar uma coisa para o Joel aqui, que ele está muito a par desse assunto. Joel, a queda da cabala. Explica o que está acontecendo, literalmente, o que tem envolvido com ETs aí para o pessoal entender. Olha, pessoal, a matéria é bastante longa, tá? Nós temos aí muitas informações vindo de pessoas sérias e comprometidas, né? Está acontecendo realmente uma guerra, isso não tem nada a ver com partidos políticos. A cabala não pode ser confundida Com a cabala dos judeus. Não é nada disso. É o nome de um grupo, que né? A gente deixa até o nome diferente, cabal. Cabal, Tá? é isso aí. Cabal. Então, há uma guerra, sim. Os nossos telescópios, quem participou, né, que percebeu na nossa outra, na Conexão X, né, que nós falamos o que estava acontecendo, isso já há algum tempo, né? Verdade. Depois eles desligaram mais 3 satélites, né, inclusive o Hubble, para que as imagens não chegassem até nós. Entende? Muitos falaram que explodiu um vulcão lá em Marte, não foi isso. Explodiu um vulcão na Lua, não foi isso. Não foi isso, né? Foram Um ataques, vulcão né? lá em Júpiter Também não também foi foi isso. isso, né? Gente, nós estamos passando por uma outra realidade. Entendam que existe uma convergência de tempo e espaço no momento, tá? Isso é complicado. Eu não entendo, só posso falar um pouquinho sobre isso, porque eu não consigo compreender, minha mente não consegue compreender uma convergência temporal e está acontecendo algumas coisas, né? E a cabal está perdendo terreno. Está perdendo terreno, vai perder o terreno, a Nezara vai ser instalada, a Gesara vai ser instalada, tá? E vai ser, se vocês acham que é difícil lidar com isso aqui no Brasil, a hora que forem instaladas essas leis, tá? A coisa a princípio vai ficar bem triste. Vai ficar bem triste, mas o resultado é bom. O resultado é bom. Vai ser legal. Né? Não vai conseguir mais ter concentração do dinheiro do mundo na mão de 2 ou 3. Isso vai acabar. E muitos daqueles que estão fazendo parte desse pequeno grupo
já entregaram as suas luvas e começaram a apoiar a aliança. E a Nessara e a Gesara. Agora, meus amigos, eu gostaria de falar mais a respeito do que está acontecendo lá fora. Eu só tenho dúvida em que faixa de tempo isso está acontecendo, tá? Mas nós podemos voltar a conversar sobre isso. E vamos voltar, Joel, semana que vem gravar comigo, a gente vai fazer algumas lives aí pra gente esclarecer, e a gente quer ter esse contato mais próximo com vocês, o Facebook nos facilita isso, e o que eu queria deixar para vocês é que vocês exteriorizem o melhor, tanto pro Haddad, quanto pro nosso presidente, sabe, porque assim, para que as coisas entrem e se serenizem no nosso país, e que aconteça o que for justo para ambos. Porque eu acho que o que é bom é para todo mundo, né, Joel? Isso. Eu quero mandar as minhas melhores energias para o nosso presidente, para toda a equipe dele, que ele consiga fazer um ótimo governo. Eu sei que vai demorar um tempo para as coisas entrarem no eixo, né? Mas ele será um grande presidente do meu ponto de vista. Posso estar equivocada, mas essa é a minha sensação que ele será um grande presidente. E eu deixo as minhas melhores energias para vocês. Nós estamos aqui com um monte de felino, porque o Joel, ele é xamã, entendeu? Então, gato vê o Joel que eu fiquei em cima dele. Até nós tínhamos um programa que o gato ficava abraçado com ele no programa, né? No sexto sentido, né, Joel? Essa é a arisca. Ele está fazendo... Bem, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos por terem paciência conosco, tá? Como você falou, vai ser um bom trabalho, espero que ele faça um bom trabalho. Claro, eu confio. Espero que ele também use os intelectuais da oposição, são pessoas muito inteligentes, e a partir desse momento nós temos que nos preocuparmos com o próximo presidente, não esse que acabou de entrar, mas o próximo. Verdade, porque esse, na verdade, vem para começar a arrumar a casa, né, Joel? Isso. Pessoal, exteriorize-se o máximo melhor possível para esse novo presidente, que as mãos do universo sejam e amparem bastante esse governo, porque eu tenho certeza que se esse Brasil for melhor para você, vai ser para mim, vai ser para todo mundo, nós não teremos mais divisões ideológicas. O que nós precisamos é nos unir enquanto brasileiros, independente se você é PT, se você não é. Eu não tenho uma ideologia política hoje, sabe, Joel? O que eu quero é o bem de todos. A minha visão é mais universalista. O que é bom para um tem que ser para todo mundo. Então, assim, que aconteça o melhor para todos e que as mãos do universo, né, sejam colocadas na mão desses líderes planetários para que haja paz, harmonia, fraternidade e, acima de tudo, que nós humanos tenhamos uma unidade. Humanidade, né? Gratidão, pessoal. Até a próxima live. Fica com a gente aí. Toda semana eu e o Joelzinho aqui batendo papo com vocês. Gratidão, viu? Eu não tô conseguindo. Eu tô com isso pra dar. Vamos desligar.